Olá, boa noite! Como parar de procrastinar? Hoje com Nadir Paz, ela que é psicóloga há 35 anos, coach, master coach do IBC, ela que me ensinou sobre coaching, né? E tô muito feliz que ela vai estar aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, vocês procrastinam? Vocês fazem isso de deixar as coisas para depois? Vocês têm essa mania de achar que sempre vai dar tudo certo e que de última hora as coisas também acontecem? Muitas vezes a gente acha que não faz isso, mas acaba tendo atitudes que mostram que a gente vai deixando para depois, que mostram que a procrastinação ela vira uma bola de neve, ela vira um problema. E a gente vai receber a Nadir aqui justamente para ajudar todo mundo a melhorar desta questão que deixa as pessoas realmente muito enroladas. Eu já vou chamar ela aqui, a gente já. Tô tão feliz que tu aceitou o convite, Nadir, tu não tem ideia. Uma agenda super apertada e mesmo assim ela conseguiu um lugarzinho pra gente. Seja bem-vinda, Nadir! Oi, que bom estar aqui com você, que bom revê-la. Parece que agora é mais pertinho, né? Que bom, muito Sim. feliz de estar aqui. O tempo passa e a gente acaba, né? Parece que faz tão pouco que a gente se viu a última vez. É verdade, parece que faz pouco tempo, mas já faz algum tempinho, hein? Eu Eu acho, acho que eu acho que em outras vezes que eu fui a Caxias do Sul, você foi me visitar, não foi? Mesmo eu depois da nossa fui, primeira conexão, né? Que eu fui, legal. eu fui dar depoimento, né, para turma, enfim, foi muito legal. Foi mesmo, foi sim. Eu acho que uma das últimas vezes que eu estive aí, você esteve lá conosco. Você se Sim. apresentou lá para a turma, que bacana. Muito bom mesmo. Terra boa aí, hein? É, então, a comida é maravilhosa, né, Nadir? Muito boa, muito boa. O Sul é Nadir, muito se bom, né? apresenta para minha galera, conta de onde tu é, como é que é essa tua trajetória. Vamos lá. Então, eu sou paranaense, assim, nasci aí bem perto, né? Na região sul também. Mas eu já moro há bastante tempo em São Paulo. Vim para cá ainda pré-adolescente e já moro por aqui. Hoje, mais especificamente, eu moro em Santos, então eu tenho aqui uma prainha no quintal de casa. Ai, que legal. E agora com a pandemia, esse ano viajei pouco, mas eu tenho viajado bastante, né, pelo Brasil com a formação de coaching. Então, esse ano eu fiquei mais por aqui, né? Cuidando da minha empresa, dos meus cursos, dos meus negócios. Atendi mais online, né? Que coisa que eu não tinha tanto hábito de fazer este ano. Acho que todos os profissionais foram para home office, né? Atender de casa, do escritório, sem sair, né? Eu acho que Verdade. para você também foi assim um pouco. Como é que foi? Então, é Foi, isso. total. Total, eu tô 100% online, né? Desde março, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava em casa por outras questões, tu sabe como é que é, né? Eu tenho essas questões de superação. Então, eu já estava numa das minhas questões e já estava em casa. Então, meu consultório está fechado, mas eu tenho dado treinamentos e todo o trabalho tem acontecido, e muito trabalho, né? Tem acontecido tudo Aham. no home office mesmo. A gente vai se Uhum. adequando, né, Nadir? A gente Sim, vai se tem que se organizando. adequar. É, Tem que se verdade. adequar. Tô O ser fixando. humano é bem adaptável, né? O ser humano é bastante adaptável e a gente tem que aproveitar esses momentos desafiadores e se reinventar e fazer coisas diferentes, né? Que não tão habituais. E assim a gente vai se superando, né? É verdade. E acho que assim, todo mundo conheceu um lado seu que talvez estava adormecido, mas que se mostrou bastante eficiente, né? E outras pessoas se mostraram bastante procrastinadoras. E aí eu achei interessante, Nadir, até te mandei o áudio, né? Que as pessoas questionam se procrastinar é assim tão ruim. E eu achei interessante essa pergunta, não te intrigou também?
Intrigou. Aí como um bom coach, a gente não responde de imediato, a gente faz a pergunta novamente. E aí, você, o que que acha? Procrastinar é bom ou é ruim? Aí a pessoa, dá uma olhadinha para a sua vida. Você se sente realizado? Você tem tido resultados? Aí, embora nem tanto. Então, não é. Se pergunta não é tão ruim, não é bom. Não é bom. Procrastinar, deixar para depois, adiar, não é bom. Por quê? Porque vai trazer um sentimento de insatisfação, de não realização. Por que que eu deixo para depois? E é só olhar nos nossos hábitos, né? Imposto de renda no último dia, compras de Natal na última semana. Parece que assim as pessoas é um aprendizado que a gente já tem, que já é cultural, deixar para a última hora. Mas o sufoco que gera, a insatisfação, o cansaço, o desgaste é muito ruim. Então, quer dizer, procrastinar não é bom. Claro que não. E, gente, me contem por que que vocês acharam que podia ser bom, né? Contem aí que eu tô super curiosa. É verdade. É lógico que tem níveis, né? Quanto mais impacta na qualidade de vida, mais, assim, fica muito, muito pior. Na verdade, todo ser humano, em algum nível, procrastina. Mas, assim, se a gente deixar que a procrastinação tome conta, a gente vai ficar à mercê das coisas extra, fora de nós. E a gente não vai ter esse protagonismo de ter esse controle, esse autocontrole de fazer as coisas que são importantes. Porque se eu ficar adiando, alguém vai entrar na minha agenda. E ao invés de eu fazer aquilo que me importa ou aquilo que me realiza, de repente eu começo a fazer a agenda do outro e não faço aquilo que me dá satisfação. Aí impacta na qualidade de vida. Aí eu diria que não é saudável mesmo. Sim, e aí teve uma pessoa que perguntou sobre a questão da procrastinação e a saúde mental. Tu pode comentar um pouco sobre essa parte? Sim. Aham, sim, tem, então, é por isso que eu falei, já no nível bem elevado, o impacto, sim, na nossa saúde, porque vai gerar angústia, vai gerar insatisfação, vai ter aquele vazio, sabe aquela sensação no final do dia que você desgastou-se, gastou muita energia, como se ficasse girando em círculo e tem uma sensação de vazio? Porque normalmente a procrastinação tem link com gestão de tempo. Porque às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu gastei energia, eu corri, eu fiz tanta coisa. Mas de repente ela procrastinou a vida dela. Porque procrastinar é você não fazer as coisas que são importantes. Porque às vezes a pessoa faz muitas coisas que não é a sua agenda. Por exemplo, teve uma pergunta lá também assim, e o contrário, eu faço muitas coisas e não consigo me desconectar. Ok, então tudo que está em demasia também é uma autossabotagem, porque procrastinação é uma autossabotagem, né? Então, o hiperrealizador, ele foca em demasia nas conquistas e realizações materiais, em fazer coisas. Só que, por outro lado, ele procrastina a vida, ele procrastina a saúde, ele procrastina coisas mais assim sutis que gera alegria e satisfação. Muito provavelmente aquele hiperrealizador que é uma autossabotagem, ele de alguma maneira ele está procrastinando algo importante, o outro pilar importante. Pode olhar que aquele muito fazedor, workaholic, ele deixa a saúde de lado, ele procrastina a saúde, ele procrastina a visita em pessoas importantes na família, ele procrastina a vida, ele procrastina brincar com os filhos, porque daí ele não vai ter tempo para coisas que ele tem uma crença que são menos importantes, né? Na visão dele. Verdade. Né? E essas questões de ansiedade, de angústia, de estresse, elas estão cada vez mais presentes e daqui a pouco o procrastinar vai tornando isso também mais forte dentro do dia a dia, do trabalho e acaba se tornando também um comportamento viciante, né? E que a pessoa tem Sim, dificuldade de modificar. sim, e gera estresse, né? Porque assim, a pessoa adia, deixa para depois. Aí ele tem que fazer na correria. E aí tem aquele desgaste desnecessário de energia, sendo que se ele tivesse planejado, ele não precisaria ter esse desgaste.
quanto sufoco a gente passa por deixar para a última hora a entrega do imposto de renda, aí trava todo o sistema e você fica assim, descabelado e sofre. Por que será, hein? Eu já pergunto, eu já tive cliente que fala assim: é que eu deixo para a última hora porque eu sou mais ágil, eu fico mais, eu produzo mais, Uhum. tá? E aí a pergunta é: será que você produz mais? Ok, pode até ser, porque daí você vai se apressar, você vai correr para fazer, mas por trás dessa correria, o que que tem? O que você sente? Eu sinto muito estresse, ansiedade. E aí, isso é bom ou é ruim? Aí a pessoa, isso é ruim. Então, peraí, isso gera o quê em você? Gera sofrimento, eu fico com enxaqueca, com problemas gástricos. Então você está me dizendo que deixa para a última hora para você ter esse sofrimento? E talvez não porque você faz mais rápido. Então, assim, os motivos que levam à procrastinação, ele é muito sutil e individual. Não dá para generalizar, porque cada pessoa porque a procrastinar é um comportamento limitante, que tem uma Uhum. crença limitante por trás, e muitas vezes a crença limitante de um indivíduo não é a mesma do outro. Elas podem ser parecidas, É mas não são verdade. as mesmas, né? Então, tem que identificar qual é essa crença que gera esse comportamento limitante de procrastinar. E aí sim, ir lá na raiz, para a pessoa entender o que está levando, qual é o combustível desse comportamento limitante, para ela poder fazer a mudança desse automatismo, que já está automatizado ali, esse comportamento, né? Mas realmente a procrastinação tem um impacto aí muito grande com estresse, com ansiedade, Uhum. e porque a pessoa fica em desequilíbrio, ela quer, o ideal é ter equilíbrio e ter resultados. Mas se Sim. tem um mecanismo sabotador aí da procrastinação, vai impactar nas duas coisas. Ela pode não ter os resultados que ela almeja e pode ter desequilíbrio. E cada vez mais ela pode entrar nessa bola de neve e gerar bastante sofrimento, né? E o looping, né? E Entra no retroalimentação. Então, retroalimenta, exato. é muito difícil sair disso, né? E isso vai tornando, enfim, a vida um pouco complicada. Mas aí vem aquela coisa assim, né? Não é simplesmente dizer hoje eu vou parar de procrastinar e a partir de agora. Como é que é isso? É um processo, né, Cassi? É um processo de autoconhecimento, a pessoa tem que estar disposta a olhar seus hábitos. É realmente um processo, né? Porque a procrastinação é uma autossabotagem e ninguém se livra, como eu disse, né? E tá lá na raiz, as crenças, elas foram construídas lá na nossa primeira e segunda infância. Então ela tá Uhum. bem, tá bem, tá bem profunda. Então é todo um processo. Mas o fato da pessoa sentir um incômodo, isso é procrastinar, deixar para depois, me gera insatisfação, eu não me realizo, já é alguma coisa para ela buscar então esse processo de ter esse aprofundamento em si, para conhecer onde está a raiz desse meu hábito. Eu até trouxe aqui, assim, de um modo geral, todos os perfis comportamentais de todos os quadrantes, os comunicadores, os executores, os analistas e os planejadores, são os quatro quadrantes, todos nós temos um pouquinho deles. Cada um tem uma crença que leva de um jeito diferente a procrastinar. Por exemplo, o planejador, ele tem medo de cair no ridículo, né? E aí, então, o planejador, aliás, ele tem medo da crítica, de ser julgado, né? E aí, o medo de errar, o medo de errar leva ele a procrastinar. Aí ele fica com receio que ele vai errar, aí então deixa para depois, porque com esse receio, tá? De um modo geral. Lógico que tem níveis, né? Tem níveis. Os comunicadores, ele tem medo da rejeição. E o medo da rejeição, ele também quer sempre agradar. E às vezes o medo de errar, de não ser tão agradável assim, leva ele a deixar para depois algumas coisas, né? E Uhum. os executores, você vê que sempre tem um medo aí, né? O medo do fracasso. Então, o medo de fracassar leva ele a procrastinar a vida, porque ele está focado só nas coisas
que vai trazer para ele sucesso, principalmente algo tangível, material, né? De ter Resultado. muitos feitos, né? Então ele procrastina o quê? A vida, ele procrastina a saúde, ele procrastina cuidar de si. Então ele procrastina isso, porque ele tem medo de fracassar. Então ele quer fazer, 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 fazer. Os analistas, por sua vez, eles procrastinam por dúvidas, por insegurança, eles querem estar muito seguros do que vão fazer, eles vão deixando, e o time e o tempo vai passando, e aí ele acaba, então, procrastinando, tá? Em nível muito elevado, com certeza, vai impactar na qualidade de vida e vai impactar na saúde. Tá? Então, ninguém escapa. Cada um por alguns motivos, assim, generalizando, né, nos perfis comportamentais, os motivos. Então, de alguma maneira, alguém se identificou com algum desses medos e talvez já possa ter identificado aí os porquês que procrastinam. Era isso que eu ia perguntar. E aí, pessoal, me contem aqui, vocês se identificaram com algum? Botem um joinha se vocês se identificaram com algum, ou escrevam qual que vocês se identificaram. Vamos interagindo, podem fazer perguntas, fiquem bem à vontade, o espaço é de vocês. E é bem isso, né? Não tem como a gente não olhar para esse todo e não se identificar, né, Nadir? Ou com Não um, ou tem. com o outro, um pouco mais. Olha aí, ó, a Paty, ela se identificou. Aham, olha E, aí. e dentro dos perfis e dessa forma de procrastinar, também existe uma forma de trabalhar isso em cada perfil, né? E as Tem. diferenças em cada perfil. Tu quer falar um pouco disso ou não? Ou tô entrando muito? O que que tu acha? Sim, aí entra naquele processo, né? Como então parar de procrastinar? O processo é se autoconhecer, identificar e reconhecer a sua fraqueza, né? Os seus pontos de melhorias, e estar dispostos a trabalhar nisto para mudar esse automatismo, né? Porque já está tudo tão automatizado que parece que é meio cultural a gente deixar para a última hora, né? Eu trago sempre um exemplo quando eu vou falar sobre gestão de tempo, sobre as coisas que assim, a gente faz errado, procrastina e ainda ensina as crianças a fazerem, né? Por exemplo, se tem alguém aí que tem filho em época escolar, Márcia Regina está me falando boa noite. Boa noite. Legal. Então vamos imaginar assim, agora a gente está em pandemia, não teve esse exemplo, mas esse exemplo já existiu em outros momentos. Aí a professora dá aquela listinha para comprar tal material. Ele está lá, comprar o livro tal, porque daqui a um mês tem que levar a resenha, né, do livro lido. Aí a mãe, toda atarefada, recebe lá esse bilhetinho e joga dentro da bolsa. Bolsa de mulher, você botou um bilhetinho lá, você não encontra mais. Sim. Aí tá lá. Aí a vida vai correndo, né? Ela não marcou na agenda, não fez lá. Aí daqui, quando tá faltando uma semana para entregar a resenha, aí a criança chega para a mamãe, meus amiguinhos já levaram a resenha. Cadê meu livro? Ah, o livro! Aí ela vai procurar na bolsa e não acha mais esse papelzinho. Quando encontra, tá amassado lá, ela não consegue nem ler o nome do livro. Ela sai correndo, vai para a livraria, chega lá, o livro está em falta, vai chegar daqui 3 dias. Tinha uma semana, agora já faltam 4 dias. Aí o livro chega, aí vai ler à noite de madrugada para ajudar a criança a fazer a resenha. Aí a pergunta é: precisaria desse sufoco, dessa correria? Claro que não. A serviço de que tá tudo isso? A serviço de que tá essa correria, essa necessidade de correria, né? Pois é, né? Uma questão muito cultural aqui no Sul. Eu não sei se tu percebe dessa forma, mas que parece que tem que ser sofrido o negócio. Parece que tem que ser de Então, madrugada, que tem que ser complicado, que tem que mostrar que sofreu. pois é. Aí entra mais uma crença aí que ninguém escapa, né? Que é a crença do merecimento. Talvez uma crença: eu não mereço ficar tranquila, eu não mereço ter leveza, eu não mereço ter uma vida suave. Talvez isso leva a gente a ter que sofrer. Parece que quando sofre é mais valorizado, né? Mas a gente aprendeu isso na infância, talvez, né? Tem que sofrer, tem que estudar, tem que não sei o quê. E fica muito pesado, né? E a gente vai passando isso para outras gerações, né? Aí, olha só, claro que teria outro jeito. Bom, recebi o bilhetinho hoje, anoto na agenda, tem um deadline aí de um mês. Bom, até tal data eu tenho que comprar, até tal data eu tenho que fazer a leitura, até tal data tem que fazer a resenha.
Conclusão, daria tempo de entregar aí, ter um fôlego de 2, 3 dias antes, teria ou não teria? Se fizer um planejamento, que isso também a gente aprende, são ferramentas. Eu falo que procrastinação tem um link com gestão de tempo. E Verdade. gestão de tempo, a gente tem dificuldades quando a gente tem, ou é um comportamento limitante, ou a falta de uma ferramenta, de um método, ou quase sempre as duas coisas. Ou Quase colocar sempre em as duas. prática, porque muitas Hã? vezes, ou colocar em prática, porque muitas vezes Esse, a pessoa tem a ferramenta, tem o método e ela tá lá guardadinha, tá no computador, a agenda tá fechada, não tá sendo utilizada. pois é, conhecimento que não é colocado em prática não torna sabedoria e comportamentos muito mais libertadores, né? Não adianta, mas eu sei, ok, mas você utiliza o que você já aprendeu, né? Então, realmente tem que utilizar. Senão, não vamos ter resultados, né? Vamos ficar nesse círculo vicioso de sofrimento, de autossabotagem, procrastinando a vida inteira. E aí, quais são. Isso rouba os nossos sonhos, né? Quantos sonhos ficam pelo meio do caminho devido à procrastinação? Uhum, sim. Não é? Muitas vezes, assim, as pessoas talvez não se deem conta do que elas perdem. Talvez elas só se deem conta que elas conseguiram fazer, que deu tempo. Ah, mas tudo bem. Não. Mas o que tu perdeu no meio do caminho? O que que ficou no meio do caminho, né? O que que poderia ter sido e como poderia ter sido? Exatamente, exatamente. E às vezes a pessoa pode passar uma vida inteira buscando equilíbrio, e resultados. E ela pode passar a vida sem ter ambos, se ela não trabalhar essa autoconsciência e buscar reconhecer essa vulnerabilidade, essa limitação e trabalhar, porque ninguém escapa de autossabotagem, ninguém escapa de procrastinar. É, legal, estão gostando aí. A Cris Souza disse que está gostando. Que bom que está sendo útil, né? Eu fico muito feliz quando vem compartilhar um conteúdo e que as pessoas, se colocar em prática uma coisinha pequenininha, eu já vou ficar feliz que a gente já conseguiu ajudar alguém, né? Isso é bem bacana, né? É isso Não, aí, vocês Cris. participaram, mandaram perguntas, né? O pessoal é Foi. participativo aqui. E por mais assim, nem todo mundo consegue, tá? Tem um grupo de pessoas, que é um monte de gente mesmo, que eles estão em outra live, que é de um curso que a gente, enfim, né? E que depois eles vão assistir com certeza, também mandarem perguntas, enfim. Então, as pessoas parecem assim, que elas querem ser melhores, que elas querem estar Querem. melhor para si, para o mundo. Só que nem sempre elas encontram o que elas têm que fazer para melhorar e onde elas têm que melhorar. E aí, quando tu falas em gestão de tempo, planejamento do tempo, talvez tu tenha algumas dicas Tem. valiosas. Eu tenho, sim. Tem até uma metáfora bem interessante, né? Se a gente fazer uma comparação. Tudo que a gente. Por que que a gente, assim, vou pegar agora 3 motivos, assim, bem gerais, né? Sempre tem um medo aí por trás, pelo menos de 2 delas. Então, esse medo de errar, ele é bem forte para procrastinar, medo de errar. E vocês sabiam, pode parecer estranho, mas medo de acertar, medo de ter sucesso também pode ser um motivo de procrastinação. E o terceiro grande motivo é quando a gente não encontra significado ou sentido naquilo que a gente está fazendo. Aí a gente tende a deixar para depois. Sabe, aí empurrando com a barriga? Vai empurrando, porque aquilo não é significativo, aquilo não é importante. A gente tende a pôr energia, empenho, né, naquilo que é importante para a gente. Isso é uma tendência. Mas muitas vezes a pessoa não tem clareza do que é importante. Então ela fica girando em círculo. Então tem uma metáfora bem interessante, das pedras. Então, eu tenho um vaso, né, um recipiente, e ele cabe uma quantidade X de pedras grandes, pedras. Tá falando que tá passando, apareceu um recadinho aqui de tempo na minha. Não, Mas tá tudo ok, certo. tá São tudo oito bem, né? pontos. Não, Tudo não, certo. então é um recadinho que tá falando quanto tempo eu tô ficando aqui no Instagram. Então é o meu aviso. Deixa eu Mas te hoje corrigir.
Se É tu por um cair, porque tu trabalho. ficou muito tempo no Instagram, daí tu vem de volta. Daí eu dou uma Eu vou enrolada de, no eu donation, vou, daí tu vem de volta. eu vou de volta. Então, olha só. Então, nesse recipiente cabe todas as quantidades de pedras grandes que eu tenho aqui separado, a quantidade de pedras médias, pequenas e também areia. E ainda uma quantidade X de água. Só que tem uma ordem para se colocar isso no recipiente. Por onde eu devo começar? Pela água, pela areia, pelas pedras pequenininhas, pelas médias ou pelas grandes? Hein, pessoal? Por onde podemos começar? Hum? Olha Escrevam lá. aí. Tem um Escreve aí. delay, tá? Tem um delay, o É, pessoal demora um pouco, porque, né? Mas isso. Por participem, onde, participem. para caber tudo nesse recipiente, por onde eu devo começar? Pelas pedras grandes, pelas médias, pequenas, pela areia ou pela água? Tem que caber tudo. E pelas medidas que estão aqui do lado, não estão dentro, cabe tudo direitinho. Bom, vamos lá. E essa metáfora nos ensina o seguinte: devemos começar pelas pedras grandes. Então, colocamos as pedras grandes primeiro dentro do recipiente. Depois que colocamos as pedras grandes, nós damos uma chacoalhada, coloca as pedras médias que se encaixam ali no meio. Depois as pedrinhas pequenininhas. E por último, a areia, que daí você chacoalha, ela enche, ela vai entrar naqueles espacinhos miudinho e ainda podemos jogar a água que vai caber perfeitamente. Agora, se tivéssemos feito o contrário, colocado a água, a areia e depois as pedrinhas pequenas, será que caberia tudo dentro desse vaso ou desse recipiente? Claro que não, já foi feito esse experimento, não caberia. Então, o que essa metáfora nos ensina? Devemos dar prioridades para as coisas importantes. Primeiro, o que é importante? As pedras grandes. Então, tudo que é importante na nossa vida são essas pedras grandes, que são a nossa saúde, nosso trabalho, o nosso cliente, a nossa família. Então, tudo que é importante tem que ir primeiro, eu tenho que dar foco primeiramente nessas coisas. Depois eu vou colocando aquelas que têm uma prioridade, não está ali naquela lista de prioridades importantes. Elas são importantes, elas podem ser encaixadas, né? E aí desta maneira eu consigo fazer aquilo, dar foco naquilo que é importante. E se eu dou foco naquilo que é importante durante o meu dia para eu realizar, quando chegar ao final do dia, eu vou ter um nível de realização, de satisfação muito maior. Isso dá um preenchimento, dá uma sensação de realização. O contrário, se a gente ficar focado nas coisas sem importância, vai dar um desgaste emocional muito grande, você entra num estresse grande, estafa até, e vai chegar no final do dia, vai estar assim muito desgastado. E normalmente a pessoa fala, puxa, parece que hoje eu fiquei dando volta em círculo, e é bem assim mesmo. E usam aquela expressão que os bombeiros odeiam, hoje eu só apaguei incêndio. Aí a pergunta é, será que bombeiro apaga incêndio o dia inteiro? Tem um bombeiro apagando incêndio em cada esquina? É claro que não. O bombeiro, sabe por que ele não apaga incêndio a todo instante? Porque ele se planeja, porque ele trabalha na prevenção. Ele trabalha 70% prevenindo e 30% ele vai para a ação de fato quando tem um incêndio. Mas ele trabalha na prevenção. E nós? A gente não trabalha no planejamento 70-30. E é exatamente isso que reza as técnicas de planejamento. Durante o meu dia, lá nas minhas 8 horas de trabalho. Então, eu tenho 8 horas de trabalho. Eu devo colocar as minhas prioridades, o que é importante para fazer, em 70% do meu tempo. E tenho que deixar 30% para as coisas emergenciais, porque sempre vai chegar coisa de última hora, porque alguém negligencia, né? Ou nós mesmos, ou alguém, se você está num sistema que um trabalho depende do outro. Então, se eu coloco as coisas importantes em 70% do tempo e deixo 30%,
eu vou sempre poder ter, não trabalhar naquele sufoco, só na urgência. Mas nós temos uma crença que o que é urgente é importante. Não é verdade. Quem já leu aí o Christian Barbosa, a Tríade do Tempo, sabe disso. O Christian nos ensina. O que é importante, o que é urgente deixou de ser importante, agora é urgente, e também tem aquelas coisas circunstanciais, que é aquilo que a gente às vezes perde tempo à toa, deixa eu ligar aqui meu ar-condicionado, que está esquentando. É, À vontade, vai cá. E dessa maneira, então, a gente consegue dar esse equilíbrio. Uma vez eu atendi um veterinário, um cirurgião, ele falou, Nadir, 70-30, essa dica de planejamento não funciona para mim. Eu falei, mas por que, doutor? Porque eu tenho muitas urgências que chegam. Aí eu falei, ok, mas o senhor tem alguma cirurgia programada? Tem algum retorno programado pós-cirurgia? Tenho. Então, de repente, marca 30, é programado e deixa 70 livre. De alguma maneira, a gente tem que fazer nossa agenda, senão a gente fica cumprindo a agenda do outro. Se eu cumprir a agenda do outro, eu vou ficar muito insatisfeito, porque eu não vou fazer aquilo que eu quero, eu vou fazer aquilo que o outro quer. E cadê o protagonismo? Cadê a minha liberdade de fazer aquilo que é importante para mim? Então, gente, usar o planejamento é uma boa dica. E você encaixa ele aí nas suas atividades, 70-30, 60-40, 50-50, enfim, planejar é uma boa ideia. Aliás, eu tenho outras dicas também, eu não sei como é que está o tempo aí. Nós temos. Ih, a gente tem um monte. Na real, Nadir, o meu não cai em 1 hora, tá? Ah, Então, não? se quiser ficar mais tempo aqui, tu pode. Tu fica bem à vontade. Mas a gente tem, acho que meia hora, né, gente? Eu nem sei. 27 Tá, minutos, mais ou menos, né? Por aí. isso aí. Eu sou péssima em conta, gente. Qual coisa vocês dizem. Mas a gente tem tempo. Agora são 8h20. Aham. Então, olha só, procrastinação é um dos maiores desafios realmente da humanidade, tá? Vencer esse hábito da procrastinação é o grande desafio. E vai gerar, com certeza, quanto menos a gente procrastina, mais aumenta o nosso nível de satisfação, de realização. E isso é saúde, né? Se eu estou feliz, se eu estou pleno, eu estou sem desgaste desnecessário, eu estou saudável. Ainda mais agora na pandemia, que muitas coisas aí aconteceram e que gerou aí muito estresse, né? Bom, então olha só, eu tenho outras dicas aqui que também ajudam. Vamos lá. Fazer listas daquilo que a gente precisa fazer diariamente. Então lembra que por que a gente faz uma gestão de tempo ruim? Porque falta método, porque talvez eu ainda não reconheci um comportamento limitante, que me leva, por exemplo, que leva a gente a procrastinar e fazer uma gestão ruim de tempo. Às vezes, ser muito centralizador. Eu quero fazer, eu não dou conta e muitas coisas vão ficar pelo meio do caminho, né? Aham. Então, não, que está fixado. Eu achei que era uma pergunta. Então, olha só, eu tenho uma lista de tudo que eu tenho que fazer. E é claro que essas ideias, ou tudo isso que está rondando aqui a nossa mente, ela não pode ficar aqui na mente. Eu tenho que colocar isso num papel, porque aí eu tenho uma visão maior, eu tenho um controle maior quando eu listo numa agenda ou num caderno, todas essas coisas. E aí eu tenho que fazer uma análise de prioridade. E aí pegar aquele conceito do importante, né? E colocar tudo que é importante tem dia e hora para ser feito, para ser realizado. Tudo que é importante tem dia e hora. Então, por exemplo, tem um exame médico para fazer tal dia. Enquanto eu tô saudável, ele tem uma data, ele pode aguardar 1 mês, 2. Agora, se eu adiar 1 ano para fazer e dar um piripaque, aí já não é mais importante, aí já é urgente, não vai dar tempo de fazer nada programado. Então, assim, fazer esse filtro, né, para verificar, selecionar o que é importante e o que é prioritário, e aí, a partir dali ter uma data e um horário para execução. E data de planejamento não é só para ficar no papel, não, é para executar no dia e hora que foi planejado. Né? Porque às vezes a pessoa, mas eu sou bom de planejamento. Ok, é bom de planejamento e de execução também ou só de planejamento? Né? Então, planejar e executar, né? E tomar essa decisão, ir lá e fazer essa execução. Então, isso já vai ajudar muito, se ter essa clareza, né, de fazer lá
e traçar selecionar o que é importante e partir para a execução, colocar lá na agenda. Então, isso já vai ajudar a trazer aí equilíbrio, porque você vai ter muito mais leveza, muito mais, não precisa fazer nada da correria, porque você sabe que tem um tempo e uma hora para fazer tal coisa, e aquilo é importante, vai ser realizado, porque você vai fazer, tá? E normalmente as pessoas não fazem o que deveriam fazer por alguns motivos. A primeira desculpa é: eu não tenho tempo, Aham. não é? Essa é uma mentirinha que a gente conta, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. É uma Muito fácil, desculpa. né? Muito fácil mentir pra gente. Pois é. O segundo motivo é que a gente tem um cérebro treinado para adiar, treinado para ficar na zona de conforto, para sobrevivência, né? Então, a gente, quando reconhecer através de um processo de autoconhecimento que esse é um comportamento que me limita, esse é um comportamento que me chateia, esse é um comportamento que me traz dissabores, quando eu reconhecer isso, aí o que a gente tem que fazer? Começar a treinar o cérebro a automatizar um comportamento saudável, um comportamento de realização, para que a gente se livre deste outro que só traz dissabores, que é o procrastinar. Fazer E uma aí, escolha, então, né? isso é fazer uma escolha. Primeiro momento é reconhecer. Então, tem algumas técnicas práticas que tem que fazer, né? Como fazer a lista, analisar as prioridades. E aí, então, ir treinando o cérebro. E para isso, eu tenho que fazer essa mudança hoje, amanhã e depois. É todo dia, não dá para cair no buraco. Se cair no buraco amanhã você procrastinar, ok, retoma, retoma, não pode desistir, porque vai ter desafios. Vai ser, a gente tem um comportamento automatizado e não vai ser da noite para o dia. Imagina só, eu procrastino a vida, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Como é que a gente quer mudar de hoje para amanhã? Não vai Uhum. mudar. Eu tenho que reconhecer que esse comportamento me limita, eu tenho que tomar a decisão de mudar e aí começar um processo de mudança para a gente ganhar essa trilha neural, né, de tanto exercitar. Hoje, Uhum. amanhã e depois, todo dia eu vou exercitando esse novo comportamento de dar prioridade, de realizar. E aí a gente vai deixando de fazer aquele outro, aquela trilha neural vai atrofiar, e eu vou ganhar essa nova musculatura desse novo comportamento muito mais saudável e realizador, que é esse comportamento novo. Então, é um treino para nosso cérebro, né? Uma outra dificuldade, que também é uma grande desculpa das pessoas não fazer o que tem que fazer e sempre adiar, é a falta de disposição e energia, que é esse combustível, esse motivo para a ação. Por isso que é importante fazer coisas prioritárias, coisas importantes, coisas significativas. E quando Sim. eu faço essa lista e eu analiso, eu consigo enxergar, e aí eu vou deixando aquelas coisas banais, aquilo não precisa entrar na minha agenda, no meu dia a dia. E sim o que é prioritário. Porque senão vai ter um desgaste de energia muito grande, e essa falta de energia, essa motivação, que é o motivo para a ação, que é o combustível da gente fazer, vai estar desgastado. Então, também é uma outra questão da gente não fazer o que tem que fazer. Uma outra questão são os medos que está por trás da procrastinação, que já falamos sobre eles, né? Esses medos. Então, identificar qual é o medo que leva você a adiar as coisas e trabalhá-los, né? Na superação, e tudo é o autoconhecimento. Medo todo mundo tem, não tem quem se livra de medo, né? Quem se livre. Ninguém escapa de ter medos, né? É. O importante é identificar essa vulnerabilidade, esse medo, e trabalhar nele, né? Porque coragem não é ausência de medo. Coragem, embora eu tenha medo, eu vou, eu encaro, eu faço, né? Porque medo todo mundo tem. A falta de significado e clareza daquilo que a gente tem que fazer, isso também leva a gente a procrastinar, a enrolar, a empurrar com a barriga, deixar para depois. A autossabotagem, que é o seguinte: a autossabotagem, eu quero algo conscientemente, com a minha mente consciente, e de repente eu me vejo fazendo o contrário. Eu quero fazer as compras de Natal antecipadamente, eu quero, só que não faz.
Por quê? Porque se sabota. Mas por que eu me saboto? Porque é inconsciente, talvez ainda está lá na inconsciência, porque é bem assim a autossabotagem. Você quer algo e você anda no sentido contrário. Não faz o que deveria fazer. A preguiça também, que é uma autossabotagem. Por que eu fico com preguiça de fazer tal coisa? Porque aquilo não é relevante, porque aquilo não é importante. Aí eu vou deixando para depois e vou focando naquilo que eu acho graça, né? E de repente essa vida corrida com falta de tempo faz a gente adiar a vida, adiar coisas importantes. Enfim, então essas são aí algumas dicas. Se fez sentido, coloca aí um joinha para nós. E agora é com vocês, botar em ação, né? Fazer, fazer diferente. O que eu percebo, Nadir, é que assim, as pessoas até pegam as ferramentas, elas compram um planner, elas compram agenda. Quando vai colocar em prática, é difícil, porque tem que adaptar aquelas ferramentas para a realidade delas. Eu acho que É, essa explicação que tu colocaste do veterinário e tudo mais faz com que a gente perceba que a ferramenta, independente de qual seja e como seja, ela precisa estar adaptada para a tua realidade. sim, Se tu sim, não faz sim. essa migração e essa adaptação, ela não vai servir para ti. Não vai, é verdade. Então tem que adaptar de acordo com a sua demanda. O bom planejamento reza isso aí para nós. Tem que usar para colocar coisas, encaixar 70%, mas tem gente que realmente fala, não, isso não dá. Então tem que adaptar 60, 40, 30, o inverso, né? Marca 30 e deixa 70 vazio, vago, né? Mas enfim, então as ferramentas estão aí, mas eu acho que o que mais impacta negativamente na procrastinação é o comportamento. Então é um comportamento limitante porque tem uma crença limitante, porque as ferramentas, as pessoas conhecem as ferramentas, mas mesmo conhecendo, mesmo tendo as ferramentas em mãos, mesmo assim ainda procrastinam. Por quê? Porque está mais profundo, está numa crença e num comportamento limitante. E se a pessoa não buscar um autoconhecimento para reconhecer isso e estar disposta a olhar para isso e a reconhecer essa vulnerabilidade, então vai ficar sempre girando aí em círculo. É um processo. É um processo. Mas é possível, gente, é possível. Eu, comunicadora, eu procrastinei muito, eu adiava muito, eu tinha muito problema com organização, com gestão de tempo, e eu posso dizer que hoje eu estou muito mais tranquila, consigo dar conta do que eu tenho que fazer. Hoje eu sofro menos com essa questão da procrastinação. Não que eu vou falar assim, já zerei, está zerado na minha vida. Não é verdade. Mas hoje eu consigo ter mais clareza do que é importante, ter clareza, fazer essa análise dessa lista e focar naquilo que mais são importantes, tem me ajudado bastante. Estão perguntando aí. O que vocês acham da ferramenta das barras de Access para tratar crenças limitantes? Então, eu não conheço muito, eu sei que fala de energia de crença, né? Trabalha alguns pontos no nosso cérebro. Eu já passei uma vez por uma sessão, eu ganhei no espaço de um amigo meu, eu fui fazer, mas eu não conheço a fundo. Mas, assim, tudo que fala de energia, e as crenças estão no nosso invisível, né? Embora ela aconteceu por um fato real, concreto, mas é a nossa interpretação. Então, não é o que aconteceu na nossa vida, mas como a gente interpretou um determinado fato. E aí Como a gente aquilo está lá. Isso, como foi internalizado, como foi interpretado, e como o comportamento é visível, mas o que alimenta o combustível do comportamento está no invisível, que são exatamente as crenças. E aí, então, precisamos identificar o comportamento limitante, que no caso, procrastinar é um comportamento limitante, entender por que que eu adio, por que que eu procrastino, para entender a raiz dessa crença, porque ela é diferente para as pessoas. Ela é diferente nos 4 quadrantes comportamentais e também é diferente na singularidade e individualidade de cada pessoa. Então, assim, como a gente está falando de energia de invisível, eu imagino que a barra de Axis também pode ser algo que pode ajudar. Tá? Então, é mais uma ferramenta. E teve uma outra pessoa que perguntou algo aqui. Então a razão de tudo, os motivos estão na crença?
É sim, se você quer se aprofundar no motivo que leva você a adiar, trabalhe a identificação das suas crenças. Quais os motivos que está por trás do comportamento de procrastinar? E aí vai lá trabalhar nessa raiz que as mudanças vão aparecer com mais clareza, né? É autoconhecimento, gente. Autoconhecimento nos liberta, nos liberta. Então, invistam aí ou no coach, ou na psicologia, ou em um outro tipo de terapia, ou na barra de axis, ou enfim, naquela que você mais se adapta, Isso, né? naquilo que você se identifica, porque todas têm o seu lado positivo, e se você se identifica é porque é bom para você. Não existe Sim, essa coisa de, uma é melhor que a outra. Não, é o teu momento, é a tua identificação, é aquilo que tu tá sentindo. E isso talvez aí. seja justamente o que tu precisa naquele momento, e daqui a pouco, em outro momento, pode ser outra coisa, né? E isso eu acho Isso aí. fantástico, de ter tantas possibilidades de se desenvolver e de crescer. É isso mesmo. Tem muitas possibilidades. É isso Tem uma mesmo. pergunta, Nadir: como identificar se é procrastinação ou baixa estima? Há alguma relação entre elas? Então, olha só, por que que a pessoa procrastina? Lembra que também pode ser baixa energia? Mas quais os motivos que levam a pessoa a ter essa baixa energia? Pô, com certeza, pode estar ligado sim à baixa autoestima. Ela está sem energia, não está vendo motivo naquilo que ela está fazendo, e isso pode ter impacto sim com a estima, né? Pode a estima estar baixa. Então, assim, como cada caso é cada caso, né? Na verdade, a gente pode falar generalizado, porque a procrastinação é um hábito do ser humano, ninguém escapa. Se tem link ou não com a estima baixa, teríamos que olhar individualmente. Mas se a pessoa está sem motivos para acordar de manhã, está sem energia, pode estar um pouco deprimida, pode estar chateada, enfim, precisamos olhar com mais detalhes sobre isso. Mas pode ter link, sim, porque o procrastinar, a falta de energia, nos leva a procrastinar. E normalmente a pessoa, quando ela está com a estima baixa, com uma certa tristeza e até uma certa depressão, ela tende a deixar as coisas para depois, porque perde o sentido, perde o sabor de fazer as coisas, né? Perde o interesse, né? Uhum. E teve uma pessoa que perguntou assim: qual é a melhor coisa a fazer ao acordar para não procrastinar? Olha só, hein? Acordou de manhã, Já porque tem que normal. procrastinar, já tá É, lá na mente. Vou procrastinar é, hoje. Vai ser ótimo meu dia procrastinando. Olha só, se você tem, olha só, o que que ajuda a gente não procrastinar desde o primeiro momento é ter clareza do nosso papel, do que você tem que realizar naquele dia. Se você tem essa clareza do que você precisa fazer, do impacto positivo que aquilo que você vai fazer vai causar na vida de alguém ou na sua mesmo, você já vai sair energizado, porque você tem motivo para acordar de manhã, porque você tem motivo para sair de casa e fazer o que você tem que fazer. Eu acho que essa é a melhor maneira, é ter clareza do seu papel, do que você tem que fazer e para quem você vai fazer, né? Que seja só para você. E se algum dia você acordar meio downzinho, meio para baixo, vocês sabiam que a nossa fisiologia ela pode ser mudada? Aliás, perdão, a nossa mente ela pode ser mudada com a nossa fisiologia. Aí você acordou, seu corpo tá molinho, aí você tá ali, tal. Aí você fala, puxa vida. Aí você vai pro espelho, faz um corpo de super-homem ou de Mulher Maravilha, Uma muda a sua postura. fisiologia, postura corporal, olha no espelho, fala o quanto você é extraordinário, lembra de tantas coisas positivas que você já fez, lembra do quão importante você é para as pessoas, né? Lembra dos seus papéis que você tem na vida, na sua casa, no seu trabalho, e muda a fisiologia, muda seu corpo, faz corpo positivo, peito para cima, né? E aí o teu cérebro vai ficar positivo também. O corpo leva a nossa mente junto. O contrário não é verdade. É muito mais difícil a minha mente mudar meu corpo. Eu tô ali, né? Ó céus, ó azar. Corpo para baixo. A mente vai junto. Daqui a pouco eu tô lá no pé. Agora, se eu mudo meu corpo, a mente vem junto e eu vou mudar meu padrão mental e vou para a batalha e vou realizar o que tem que realizar e vou ficar motivado e vou fazer a minha entrega e vou ser produtivo. Né? Olha a Leia aqui com a gente, a Leia Berti. Oi, Leia, bem-vinda! Quanto tempo mesmo! Saudade A também. Leia, lembro da Leia.
Tudo bem, Leia? A Mas Leia o não é. Ela fez a formação também, não fez com a gente? fez. Legal, legal. E eu tava em duas turmas, então eu confundo quando era uma, quando era outra, né? Enfim, mas tudo bem. Foi, mas eu tava em duas. Assim, ó, o pessoal colocou como não aderir à procrastinação em 2021. Olha aí, hein? Essa é a Como não, última. como não aderir. Olha, gente, então assim, a gente aprende muito com o que a gente fez e que a gente aprende com os acertos, mas aprende muito com o que a gente fez de errado. Então, examina aí, né? Que hábito eu quero mudar para 2021, tá? E começar diferente. Se você colocar em prática algo que você teve aqui de insight ou uma dica, se você colocar em prática e realmente levar adiante, né, seguir adiante, fazendo diferente todos os dias, até realmente você automatizar esse hábito novo, pode acreditar que 2021 será diferente. Acredite, será diferente. Verdade. Planejar, focar no importante, se acordar meio disposto, se positivar, ter clareza do que você quer, ter clareza do que você tem que fazer naquele dia para você cumprir a sua atividade, né? Entregar o que você tem que entregar. Tudo isso vai ajudar 2021 a ser diferente. É verdade. Eu costumo dizer que assim, né, para te conseguir dar conta de todas as intempéries e as situações, principalmente agora, a minha agenda tá bem doida, né? Eu sempre tive uma agenda mais regrada, ela tá bem doida, porque eu tô atendendo situações, enfim, de risco e tal, né? Então tá diferente, sabe? Não é mais Uhum. aquela coisa tão controlada, assim, porque acontece, eu absorvo. Mas, então a minha agenda, como tu bem falaste, não está sendo minha. Eu estou vivendo a agenda dos outros, assim. E acho que isso é uma coisa que a gente tem como programar, porque a gente pode fechar a agenda, a gente pode dizer o limite, a gente pode colocar, né, os entraves, enfim, e decidir sobre a nossa vida e decidir sobre o nosso tempo, aquilo que a gente vai gastar energia ou não, né? E decidir aquilo que vai fazer diferença ou não. E daqui a pouco no domingo poder olhar para essa agenda, ver onde é que eu vou deixar os furos. Te ouvindo, eu pensei em várias estratégias. Onde é que eu vou deixar os furos para que isso não esteja tão atropelado? Daqui a pouco poder estar olhando de uma outra forma, né? E no domingo me organizar, ou no sábado rever o que, que não deu certo, ou de noite, naquele dia, rever o que, que deu certo, o que, que não deu certo, para no outro dia poder rever também para colocar em prática, né? É isso aí. Então, olha só. É, quando a gente fica na agenda do outro, a gente pode entrar num colapso de estresse mesmo. Por quê? Porque tudo tem um limite. Então, assim, eu tenho um tempo X de realização, de produção. Se eu fizer muito no além, por um certo tempo, a gente até consegue fazer uma demanda além, Um mas por um certo certo limite, tempo, né? por um certo período. Para você ter uma ideia, mesmo um hospital que atende lá num pronto-socorro, mesmo eles têm, para não entrar em colapso, eles têm toda uma forma de dar as prioridades. Você vê que você chega lá para ser atendido, você recebe uma pulseirinha de uma cor. Aquilo é uma identificação para saber se vai ser atendido naquele dia, se vai tomar um remedinho e vai para casa e vai ser agendado para o outro, se vai ter que ir já direto ser hospitalizado e já para um atendimento emergencial. Eles têm toda uma forma lá, uma técnica de organizar as suas prioridades para que eles não entram em colapso. Por quê? Se todo mundo que chega lá falar, o meu é urgente, o meu precisa ser atendido agora, vai chegar no momento que vai explodir. Imagina, e muitas pessoas entram num colapso porque fica muito sobrecarregada, que abraça tudo, quer fazer tudo, atender tudo, e em algum lugar vai explodir. E de repente você não vai conseguir fazer bem, nem para você e nem para o outro, porque aí talvez uma dificuldade, um comportamento de dificuldade de falar não, faz com que a gente entra nesse colapso de uma sobrecarga. É, Tá? Então, assim, analisar, claro que tem casos que tem que ser atendido naquele dia, por isso é importante deixar aquelas lacunas para as urgências, para aqueles exato. casos que precisa ser atendido.
ter aquele tempinho, de ter aquele fôlego, principalmente a gente que atende, você que está atendendo, você tem que deixar aquele tempinho que é seu. Naquele tempinho não pode encaixar ninguém, porque é o tempo para você se reenergizar. Para que a gente não entre num colapso, né? Senão, de repente, se a gente quer cuidar de todo mundo, abraçar o mundo, de repente a gente perde de cuidar da gente mesmo. Como é que a gente vai poder continuar cumprindo o nosso papel e a nossa missão? Então, pensar sobre isso, para a gente Verdade. poder respirar, né? É um momento muito diferente e a Sim, gente está aprendendo. sim. Porque, assim, eu passei por tudo isso lá no início, né, de todo o furdunço por causa dos clientes de fora, por causa do pessoal de fora. E agora, tudo que aconteceu lá está acontecendo aqui, né? No Sul, a gente Aham. está com uma situação um pouco complicada, assim. Então, é aquela visão assim, né? Poxa, eu posso fazer algo, né? Mas até que ponto eu devo fazer algo? E uma das coisas, e até já vou contar para vocês, meus queridos, que uma das coisas, então, que eu vou. Essa live, ela fecha o nosso ano de lives. A gente está fazendo lives semanais desde junho, né? Não sei se tu sabia, né, Gira? Eu tô toda semana aqui com o meu povo, desde junho, e com convidados, em alguns momentos sozinha. Mas então a gente vai fechar o ano com chave de ouro com a Nadir Paz. Justamente porque a agenda precisa de um outro cuidado nesse momento, então é uma forma de eu conseguir tomar fôlego, de eu conseguir atender as pessoas com mais tranquilidade, É isso aí. utilizando esses horários, enfim, né? E aí a gente vai retornar na segunda semana de 2021, gente. Então, todos super convidados para 2021. Mas a gente continua com a outra programação normal, diária, aqui no Instagram, no YouTube. Para quem não conhece o YouTube, vai lá, tem muitos vídeos. Mas essa é a última live do ano. Isso aí. Eu também vou de férias. Essa semana também é a minha última semana, depois eu volto na segunda de janeiro. Quem ainda não me segue, vai lá no meu Insta também, Isso, Nadir gente! Paz, underline coach, tá? Eu vou ficar feliz de ver vocês por lá. E se eu tiver alguém da minha audiência aí, vai lá, siga a Cassiana Martins, tá? Psicóloga aí do Sul, coach. É, Bacana. a gente tem tantos títulos, né? E assim, eu sempre digo, o que que tu faz? Eu cuido de pessoas. Cuida De de várias pessoas, é formas, isso. dentro Sirvo daquilo pessoas. é, É isso aí. que é a possibilidade, aquilo que a pessoa, né, enfim, precisa ou ela quer. Eu nunca sei o que ela quer, mas aí a gente tem que identificar, né? Isso Mas aí. eu achei fantástico. Para mim, essa live foi muito especial. E justamente porque tu é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Eu falava para as pessoas assim: ó, gente, ela é minha mestra, é alguém que eu sigo de verdade, que eu olho todos os vídeos, que eu Que aprendo muito legal. todos os dias. Não é uma Que coisa de bacana. verdade, assim. Tenho um carinho muito grande pela pessoa que tu é, não só pela profissional, porque, enfim, existe uma pessoa fantástica, maravilhosa, com um coração enorme aí, que eu pude conhecer, tive o Que privilégio legal. de conhecer e levo para minha vida, mesmo que nas redes sociais. Estamos juntas, amiga. Legal, agradeço, hein, pela confiança, pelo carinho. Eu também tenho muito carinho por essa minha profissão, né, de coach, psicóloga, da formação, ela é muito gratificante porque ela me proporciona essas alegrias, né, de me conectar com pessoas de norte a sul do Brasil. Então, isso é muito legal, né? Conectar com alguém lá do Belém do Pará e, de repente, lá de Caxias do Sul, esses Brasil que tem, são Brasis, né? Isso é muito legal, isso me deixa muito feliz saber que eu tenho uma gauchinha aí que é minha fã, e eu fico feliz, né? Isso significa que a gente, nas nossas conexões, uma semente foi plantada aí na nossa conexão, né, Cassiana? Muito bacana. Verdade. E Olha, olha, o que eu peraí, estou ó, dizendo, o na Júnior Prezi, digital, espera só um pouquinho, o Júnior Prezi, ele falou, podemos mudar, mas temos que querer. Isso mesmo, Júnior. Não existe mudança se a pessoa não estiver disposta, não estiver disponível, dar aberta a isso. Porque assim, às vezes a pessoa fala, eu quero mudar, mas será que ela está realmente disposta? Porque mudança não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo mudava. É desafiador, né? Precisa de dedicação, precisa de empenho, porque eu preciso às vezes abrir mão de algumas coisas, né? Eu tenho perdas e ganhos.
eu ganho muitas coisas, mas eu perco talvez no imediatismo para ganhar um pouco mais lá na frente. Muitas vezes a gente não quer abrir mão dessa perda imediata, né? Então precisa realmente querer, Júnior, para que a gente consiga, né? Verdade. Maravilha. Nadir, então, eu te agradeço imensamente e tenho certeza que todo mundo pôde pegar alguma coisa e levar para sua vida. Quem não pôde assistir, gente, vai ficar salva. Se a Nadir me permitir, eu vou colocar no YouTube também. Para quem Pode não colocar, posso, ótimo. pode. E assim, gente, se vocês tiverem mais dúvidas, podem enviar para a gente nos nossos Instas também, né? E Pode. vamos compartilhando, vamos aprendendo juntos e quem sabe em outro momento podemos retornar, né, Nadir, e trazer outros Sim, podemos marcar para o ano que vem outros encontros. combinado. Então, muito obrigada pela presença de todos Eu que vocês, agradeço. principalmente da Nadir. Gratidão, Nadir, por todo Eu o que agradeço. conhecimento, todo esse transbordo que tu trouxe para nós hoje. Eu que agradeço. Agradeço, Cassiana, pelo carinho, né, pelo convite, e agradeço a todos que nos acompanharam aí até agora, tá bom? Foi bem interessante. Gratidão. E Feliz Natal Gratidão. aí, né? Feliz Ano Novo, diferente Nadir. esse ano, né? Eu tô muito perdida na questão do Natal e do Ano Novo, né? Pois é, vai ser diferente, mas são datas, né, que estão aí, um pouco diferente, mas vamos comemorar, né? Tem que comemorar o Natal, tem que comemorar a entrada do Ano Novo, com todo o protocolo, com todo o cuidado, mas vamos que vamos, né? É isso Fazer aí. de, fazer de 2021 um ano melhor. E a gente tem que acreditar que ele vai ser realmente melhor. A vacina está chegando, estamos mais perto da resolução de tudo isso, né? De sair desse sufoco, que foi, né, diferente, mas teve muito aprendizado também. Não vamos. Eu acho que foi um ano bom, a gente se interiorizou, estudou, buscou outras alternativas, descobrimos talentos novos, isso é legal, né? Vamos olhar para esse lado. É isso aí. E a gente pôde também, assim, olhar para nossa família de outra forma, olhar para Sim, aquilo que realmente importa, isso, olhar isso. talvez que o nosso tempo seja o nosso bem mais precioso e escolher o que a gente vai fazer com ele, se a gente procrastina ou não. Enfim, eu acho que houveram muitos aprendizados e que a gente precisava, talvez, que a gente não sabia, mas tá aí para mostrar que a gente tinha que passar, né? Isso aí. Então, gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de melhor para a vida de vocês. Que seja um ano melhor para todo mundo, com muita paz, com muito amor. Obrigada, Nadir, tudo de bom. Vou me despedindo aqui. Uma boa noite e Boa ótimo noite. dia. Até o ano que vem. Beijos. Até Beijo. ano que vem. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.